Olá, sejam todas bem-vindas. Estava com saudade de vocês. Como que vocês estão? Eu espero que todas vocês e agora, homens também estão assistindo o meu canal, estão assistindo os vídeos, todos vocês também estejam bem. Se não tiver, vai ficar. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Eu escolhi esse tema para a gente conversar nesse momento, para trazer para vocês a esse respeito, porque de algum tempo para cá eu venho percebendo que muitas queridas e muitos queridos também não estão sabendo administrar a ansiedade, não estão sabendo controlar isso e está adoecendo, está deixando de viver, está deixando de aproveitar tantas coisas maravilhosas que a vida nos proporciona, que a vida nos entrega todo dia, por conta de viver nesse time acelerado, nesse ritmo acelerado que a ansiedade vai provocar. Então, será que a ansiedade é boa? Será que a ansiedade é ruim? Como que é essa questão da ansiedade? Já nascemos com ansiedade? É desenvolvido ao longo da vida? Dá para se livrar da ansiedade? Como que isso é startado? Tem algum gatilho que aciona isso na vida da gente? Olha, como vocês sabem, para aqueles que não sabem, eu sou Lídia Barros, sou coach de vida e eu trouxe aqui sobre um olhar de um estudo mais filosófico para trazer para vocês uma reflexão, para vocês pararem para pensar e olhar para si e falar assim, mas será que eu estou assim? Será que eu estou perdendo de viver por conta da ansiedade? Como que está essa dose de ansiedade comigo? No meu dia a dia, lá no trabalho, na correria do dia a dia, dentro da minha casa? Será que a ansiedade está tomando conta do meu comportamento? Como que será que está o meu comportamento? Isso está me fazendo bem? Está me fazendo mal? De repente você que está me assistindo ou vai me assistir posteriormente, depois dessa reflexão é importante para você até tomar alguns posicionamentos. Quem sabe você já está até vivendo à base de remédios ou pensando em ir para o médico, e isso é saúde, é muito bom que isso aconteça, mas uma boa reflexão, olhar para você ver o que está acontecendo, para você ver onde que isso começou em você, é muito importante, porque como que você vai tratar de algo, como que você vai trazer o seu olhar para cuidar de algo, se você não reconhece que está sofrendo disso e por isso. Então, por isso, por conta desse assunto tão atual, eu vim falar hoje. E talvez você possa se perguntar, Lídia, mas você é coach, não é a sua área sobre ansiedade? Veja, a ansiedade é algo que nos afeta todo dia. Crianças estão sofrendo com ansiedade. Sabe-se hoje, nos dias atuais, que até as plantas, até os animais estão sofrendo com isso. Então, é um assunto extremamente importante no que diz respeito a ser humano. E falar de ser humano é falar de desenvolvimento humano, que é a minha área, desenvolvimento pessoal. É interessante trazer um olhar à luz da psicologia, porque a psicologia vai falar referente à ansiedade. Uma das razões, um dos motivos que, quem sabe hoje, você, minha amiga que está assistindo, você homem que vai me assistir posteriormente, que hoje você sofre de ansiedade, é que muitas das vezes começou lá na infância. Muitas das vezes, quando você ainda era criança, você teve pais, teve pessoas que cuidaram de você, que te aceleravam o tempo todo. Você tinha que fazer tudo às pressas, tudo muito rápido. Anda, corre, lava essa louça, varre essa casa, menina. Eu vou sair, quando eu chegar, eu quero que essa louça esteja lavada. Faz isso, resolve isso, corre lá. Resolve isso, faz aquilo. E isso acabou desenvolvendo em você um estado de urgência, desde que você era criança.
Quando você era criança, você nem se deu por conta, mas desenvolveu sim um estado de urgência. Então você vive nesse time. Tudo tem que ser urgente, tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser feito ali na rapidez, na urgência e de preferência várias coisas ao mesmo tempo. E aí você não aprendeu a viver o momento. Você não aprendeu a viver estar no momento e viver o momento. E isso gerou ansiedade. Foi desenvolvendo em você, ao longo da sua vida, esse comportamento de ansiedade. Por isso que hoje, quando você se vê mulher adulta, homem adulto, sempre agitado. Porque quem sabe, é claro que não é unicamente por isso, são vários fatores, mas quem sabe com você foi assim. Começou lá atrás na infância e hoje você é essa pessoa sempre acelerada, que busca sempre estar resolvendo tudo e de preferência várias coisas ao mesmo tempo. E você já parou para perceber, eu reforço, que nunca se sente completa, nunca se sente completo, porque isso é uma das percas. Hoje vamos trabalhar ganhos e percas que a ansiedade traz. Esse sentimento de incompleto, nada tá bom, nada tá completo. Por quê? Porque não aproveita o momento, não está ali por inteiro. Faz sentido? Você entende? Muitas pessoas acham que não, mas é o meu jeito de ser. Eu sempre fui assim. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui assim. Aí eu faço uma pergunta para você. Esse jeito de ser acelerado, agitada, em algum momento ou por algum tempo da sua vida pode ter te trazido alguns resultados, sim. Mas ao longo do seu dia a dia, isso te gerou estresse, não gerou? Acaba gerando algum tipo de enfermidade psicossomática? Quem sabe hoje o médico está receitando alguns medicamentos para você, até calmantes, para você desacelerar, para você sair desse automático que a ansiedade te colocou. Então, com certeza, é importante saber sobre isso, porque quando eu começo a aprender sobre se eu tenho ansiedade ou não, até que nível está a ansiedade em mim, porque o outro contraponto desse nosso assunto é que todos nós temos ansiedade. Nós vivemos numa sociedade que hoje em dia tudo virou um grande problema, né? Ter medo é um problema, ser calmo é um problema, ser falante é um problema, ser quieto é um problema, ter ansiedade é um problema. Então, ou seja, então somos todos problemáticos. Porque, pense, veja, todos nós, em algum nível, nós temos um pouco de ansiedade. A ansiedade, ela não é necessariamente algo ruim, necessariamente. O fato é que, já que eu sei, eu preciso entender que eu vou ter como ser humano, eu não deixei de ser ser humano, ok? Todos nós vamos ter em algum nível de ansiedade na nossa vida. E isso mostra que nós somos seres humanos. Não tem como não ter nenhuma ansiedade, ser zero de ansiedade. À luz da psicologia, e assim diz os psicólogos e os psiquiatras, que aquela pessoa que não tem ansiedade nenhuma, é zero de ansiedade. É zero de ansiedade. Essa pessoa tem um perfil doentio, tem uma patologia, né? Um perfil doente de ser. Porque todos nós, a gente tem medo, né? Tem aquela ânsia, a ansiedade pelo amanhã. Como que será que vai ser? Como que será que vai ser o futuro dos meus filhos? Não é assim, você que é mãe? Como que será? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo esse relacionamento? Será que vai dar certo lá na empresa? Como será que vai ser lá aquele curso? Quando a construção ficar pronta, como é que será que vai ficar? Vai aumentar o preço daquilo. Assim que eu receber, eu vou lá e vou comprar. Isso é uma ansiedade. Mas é uma ansiedade pequena. É uma ansiedade administrada. Mas
ansiedade? Da onde vem isso? Você já parou, é importante, você já parou para pensar de onde surgiu? O que significa ansiedade? Eu fui buscar, e olha só, a construção da palavra, só para você saber, para enriquecer a sua vida. Ansiedade, ela vem do latim, que quer dizer angere, que significa apertar e sufocar. O que antecede a construção dessa palavra, antes de ser dessa etimologia, que é angere do latim, que é apertar, sufocar, antes disso, ansiedade também vai ser estreito e doloroso. Você percebe que tem a ver com respiração. É por isso que normalmente quando uma pessoa está com crise, por exemplo, de ansiedade, quando os níveis de ansiedade estão muito altos, a pessoa fica ofegante, pode perceber. Se você sofre com isso, você vai começar a se autoanalisar, para aprender a se conhecer. A pessoa fica agitada, a pessoa fica ofegante, a pessoa não consegue raciocinar com tranquilidade, amontou os pensamentos, amontou as palavras, e de repente quando as pessoas começam a perceber, não está falando coisa com coisa. Por quê? Porque acionou o gatilho da ansiedade, a pessoa fica afoita, a pessoa fica agitada. Aquela sensação de sufocamento, quando a ansiedade toma níveis muito altos, aquela sensação de sufocar, de estar apertada, porque a ansiedade vem de angústia. Angústia. Então, aquela angústia, aquele aperto que vem, que gera aquela ansiedade, ou seja, eu nem sei o que está acontecendo, eu não tenho controle do amanhã, do futuro, eu nem sei o que pode acontecer, mas a angústia é tão grande que começa a gerar ansiedade. Ai, ele falou que ia ligar e não ligou. Ai, o que será que está acontecendo? Nossa, ela falou que precisava falar comigo, mas ela não disse o que era. O que será que é? O que será que é? O que será que eu fiz? O que será que aconteceu? Olha a angústia sendo gerada, angústia que gera ansiedade. Olha os gatilhos mentais sendo acionados. As emoções começam igual uma água fervendo, as emoções começam a fervilhar, a borbulhar dentro de você. E dali a pouco, aquela ânsia, que é aquela expectativa excessiva pelo amanhã, que ninguém consegue controlar, não há ser humano que tenha o controle do amanhã. A gente projeta, a gente desenha, a gente faz planos, mas ninguém controla o amanhã. Aquela ânsia vai aumentando. E os níveis de química no corpo da gente são acionados. E aí a ansiedade vem. E pasme você. Para você que sofre com isso. E você tem o meu respeito e a minha atenção. Por isso eu vim aqui hoje conversar com você a esse respeito. Trazer informação que vai gerar conhecimento. Trazer conhecimento para fazer você refletir a esse respeito. Para você aprender, trazer o olhar para você e desacelerar. Eu vou te dar aqui orientações importantes como você consegue administrar essa ansiedade antes que ela te envolva a tal ponto que tome caminhos que aí vai precisar ir para o médico e viver à base de remédio. E mesmo você que toma remédio vai assistir esse vídeo, é importante para você também, para você conseguir, juntamente com a medicação, você conseguir, através dessas orientações, você colocar em prática, porque o que eu vou falar aqui é tudo simples e tudo possível. E você consegue. E eu aplico isso na minha vida. Eu não estou te entregando apenas teoria, mas eu também estou te entregando experiência de vida, que é possível. Então, quais são os gatilhos que acionam essa ansiedade? O que acontece que de repente a ansiedade começa a se avolumar? Quais são os gatilhos? Muitas das vezes ela começou lá na infância, como a gente já viu. Mas de repente não foi lá na infância, de repente começou de algum tempo para cá. De repente foi alguma situação que você passou e você já não estava bem emocionalmente.
A sua saúde, quem sabe, já estava fragilizada, a sua imunidade baixa, quem sabe você também já não estava bem emocionalmente, e aí você passou por circunstâncias, por situação, que você teve que dar resposta rápido, resolver tudo rápido, e de lá para cá você percebeu que mexeu com você. De lá para cá, ou daquele momento lá atrás na sua história, quando você era moça, quando você era rapaz, quando você era adolescente, depois que aquela situação aconteceu, você percebeu que de lá para cá, você se tornou uma pessoa mais agitada. No começo, quem sabe, você até disse, não, eu sou dinâmica, eu sou uma pessoa dinâmica, sou uma pessoa proativa. Quando o outro pensa em plantar um milho, eu já fiz a polenta, não é assim que dizia? Eu já fiz a pamonha. Mas isso acaba gerando, se não administrado, acaba gerando ansiedade, gatilhos de ansiedade. E quem sabe hoje, você que está me assistindo, você está sofrendo disso. E aí você não consegue concluir nada. E se você conclui, você não tem prazer nas coisas que você conclui na vida. Porque vive ansiosa, vive ansioso, você não tem alegria do momento. Porque quem sofre de ansiedade não consegue se alegrar com o momento exatamente porque não vive o momento. Está de corpo no momento, mas emocionalmente, mentalmente, vive só o amanhã, o próximo dia, o próximo momento. Um dos gatilhos que vai acionar a ansiedade é essa ideia constante de viver do futuro. Eu fiz algumas anotações aqui para que eu possa passar o máximo possível de conhecimento para você através dessa live. Por favor, se senta, preste atenção. Você que vai ouvir, põe o fone no ouvido, anota, traz isso para a sua vida. Cuide da sua saúde mental enquanto é tempo, cuide da sua saúde física enquanto é tempo. Nós somos um ser composto. Dê atenção para você enquanto é tempo. Não espera adoecer para você parar. Não espera o seu corpo começar a adoecer para você prestar atenção em você. Não espera as pessoas se afastar de você porque você se tornou uma pessoa de difícil convívio para você prestar atenção em você. Por isso essa live e os nossos encontros. Para ouvir e traz isso para você. Como você está? Você está com excesso de futuro? Porque é um dos gatilhos que aciona a ansiedade. A ideia de futuro normalmente nos assusta, né? A ideia do amanhã, porque já que a gente não controla o amanhã, a gente normalmente nos assusta. E para quem já tem isso muito fácil, essa ansiedade muito aflorada, isso acaba potencializando. Por isso a pessoa tem que fazer tudo para ontem. Não dá para esperar nada. Não dá para ouvir, não dá nem para escrever, não dá para... O quanto mais rápido for, melhor. É esse senso de urgência. Sempre tudo é urgente, porque vive focada sempre nessa ideia do futuro. E aí não consegue viver o agora. E isso vai gerar em você medo. Normalmente a pessoa que tem problema de ansiedade, que tem essa questão da ansiedade aflorada, problema de ansiedade, normalmente é uma pessoa que tem também problema de medo. E agora um outro ponto que eu quero falar com você sobre esse outro gatilho que a ansiedade desenvolve. Uma coisa está associada à outra. A ansiedade vai gerar medo. E normalmente a pessoa que sofre com problema de medo excessivo, medo exacerbado, também vai ter problema de ansiedade. Uma coisa está associada à outra. Uma situação, uma emoção está associada à outra. Medo, veja, o medo todos nós temos. Assim como a ansiedade. Todos nós temos medo, meninas. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. O medo precisa ser posicionado. Vou pegar aqui uma caneta. Aqui é você. Aqui é o medo. Aonde você tem posicionado o medo na sua vida? Porque a ansiedade vai trazer o medo para a sua frente. E se o medo estiver na sua frente, ele vai gerar impedimento para você avançar.
E aí você é aquela pessoa que luta, se esforça, emprega força para lutar, para vencer, para conquistar as coisas na vida, mas não consegue. Você consegue ver aqui minha mão? Por quê? O medo sempre impede. E aí, por conta de lutar, se esforçar, aquela ânsia de fazer, aquela angústia de fazer e não conseguir resultado, o que acontece? Gera frustração. E a frustração o que é? É aquela força, aquele vigor, aquela energia que você empregou para conseguir algo e não conseguiu, porque tinha o impedimento do medo. E por conta dessa frustração que você não avançou, por conta dessa ansiedade que está te dominando, o que vai acontecer? A autoestima vai abaixar. Um outro problema das pessoas que sofrem de ansiedade. Normalmente tem problema de baixa autoestima. Normalmente. Porque são pessoas que se esforçam, lutam, se esforçam e se esforçam mesmo. Mas não conseguem concretizar. Não conseguem realizar. Fica só naquele esforço, aquele desgaste. E aí, porque não consegue, acaba olhando para si mesma, fala assim, isso não é para mim, eu não consigo. Não, é melhor nem tentar. É melhor, não, isso aqui tá bom. Tá, o maldito tá ruim, mas tá bom. Não, tá ruim, mas tá bom. Não, isso aí nunca foi pra mim. Eu não ia conseguir mesmo. Quem sou eu para conseguir? Quem sou eu para ter aquilo? Quem sou eu para ter aquilo? Quem sou eu para estudar? Quem sou eu para fazer um curso? Você é alguém importante. Tão importante que eu estou aqui para falar, para entregar isso para você, esse conhecimento que vai, se você parar para analisar, parar para meditar, refletir sobre isso e colocar em prática as orientações que eu vou passar para você, você vai começar a gerar mudança sobre essa questão na sua vida. O medo não pode estar à sua frente posicionado. Não, Lídia, não. O medo faz parte da gente. Entenda que o medo não é algo ruim. O medo não é ruim. O medo é uma emoção. E a emoção faz parte da gente. O medo não é algo ruim. Por quê? Porque o medo é um sinal de alerta. O medo é aquele alerta, aquele estado, aquela emoção de alerta que fala para mim e para você, olha, cuidado, vigia, fique esperta, atenção. O medo é o sinal amarelo na minha e na sua vida. Agora, quando o medo vira um problema, Lídia? Quando o medo se torna um sinal vermelho. Quando o medo se torna o pare. Quando o medo te trava. Quando o medo está na sua frente te travando. E ele vai tomando um tamanho gigantesco. E vira uma doença, uma patologia, o nome disso é pânico. E aí a pessoa perde o controle. Trava. Mas Lídia, o medo me trava, mas ainda não virou pânico. Então o que você precisa fazer? O medo tem que ser um sinal amarelo na sua vida, não vermelho. O medo tem que ser um sinal de alerta. Você precisa posicionar o medo. Onde, Lídia? Aqui é você, aqui é o medo. Olha o medo aonde está. O medo está atrás de você. Eu consigo fazer isso, Lídia? Sim, você consegue. A cada encontro, e eu estou aqui nessa live para te orientar sobre isso. Coloque o medo, porque o medo é uma força, é uma emoção muito forte. Coloque o medo, posicione o medo detrás de você. Por quê? Quando o medo está atrás de você, quando o medo está detrás de nós, ele é uma força que vai te impulsionar para frente. Gestão das emoções. Use as emoções a seu favor. Coloque o medo não na sua frente. Traga o medo para trás de você. Administre a ansiedade. É uma das maneiras de você administrar a ansiedade. Colocando o medo para trás de você e usando essa emoção, essa força para te levar para frente. E qual é o primeiro passo para mim conseguir fazer isso, Lídia? Já que eu tenho esse problema de ansiedade. Admita o medo. O que? Sim. Admita o medo.
Você precisa admitir que você tem medo, mas não é o admitir para fazer isso um impedimento na sua vida, não. É admitir que ele existe e olhar para o medo dentro de você, porque está dentro de você, não está fora. Atenção, não está fora. Isso é mentira. A sua mente cria sistema de proteção. O medo tá dentro de você, você olhar para essa emoção. É uma emoção. Assim como o amor é uma emoção. A alegria é uma emoção. O medo também é uma emoção. Você olhar para esse medo para dentro de você e falar assim, mas espera aí, por que eu tô com esse medo? Por que tá gerando tanta essa ansiedade? Por que eu tô assim? Calma. Calma. Dizer para si mesma, calma, ó. Desacelera, calma. Medo, você não vai me impedir, você não vai me controlar, porque está na frente, está mandando, está controlando. Medo, você vai para trás de mim. Sou eu que te controlo, você é uma emoção. Tá tudo bem, se acalma, respira, ó. Conta até 10, até 20, até 30, se acalma, desacelera, diminui o batimento cardíaco. Isso que eu estou passando para você faz parte da meditação. O que hoje os médicos prescrevem a meditação para quem tem transtorno de ansiedade. Você pode administrar o medo e usar a força dessa emoção para te impulsionar. E com isso, começar a administrar esse estado de ansiedade que te deixa agitada. Cuide de você. Eu estou te ensinando. Cuide de você para você ficar bem com você. E uma vez que você está bem com você, consigo mesma, você vai conseguir conviver melhor ao seu redor. Você vai ter mais clareza para sonhar, para estabelecer sonhos, metas e realizar. Normalmente as pessoas que sofrem de ansiedade têm dificuldade para realizar as coisas, extremamente dificuldade, tudo é sofrível. Olha, um outro ponto, quando você faz isso, quando você começa a trabalhar o medo, você sabia que quando você faz isso agora você já está gerando superação na sua vida, e isso vai trazer para você uma elevação da sua autoestima. Se a ansiedade achata, diminui, o medo oprime, achata, diminui a sua autoestima, quando você trabalha dessa forma que eu estou te ensinando, você vai começar a desenvolver em você a habilidade, a força de se superar o medo, encarando ele, admitindo ele, encarando a ansiedade, admitindo ele, dizendo, olhando para dentro de você, falando, mas espera aí, por que eu estou assim agitada? Por que eu estou assim agitada? O que está acontecendo? Por que eu estou falando alto? Por que eu estou gritando? Não sou louca. Por que eu estou falando alto? Por que eu estou agitada? Por que eu estou assim? Não tem por que eu estar assim. Calma. Calma. Olhar para você. Eu vou te ensinar agora três palavras fantásticas. Chega até a ser mágico. Quando acontecer isso, você olha para dentro de você. Primeira coisa, quando você administra o medo, como eu acabei de te ensinar, você olha para dentro de você e você fala, parabéns. Parabéns. Eu consegui. Você vai ver que você vai desacelerar sim. Você vai desacelerar sim. Eu faço isso com várias alunas minhas, todas é 100% de sucesso. Você também vai conseguir. Quando acontecer isso, olhe para você e fala assim, parabéns. Diga o seu nome. Fala, parabéns, Lídia. Eu consegui. Estou mais calma. Diga mentalmente. Ou seja, se valorize. Ó, você aumentando a sua autoestima. E depois, Lídia, calma, se acalme mais um pouco. Sério, sério. E qual é o terceiro ponto? Siga em frente. Vai fazer aquilo que há minutos antes você estava explodindo, estourando, e agora você não vai estourar, não vai explodir. Agora mais calma, você se recompõe e você vai fazer, terminar, concluir aquilo que você precisava. Só que agora centrada,
agora calma, agora mais tranquila, agora estabilizada. Até os seus níveis de colesterol, de tanta coisa, diminui quando você faz isso. Bom, não é? Isso é um passo de superação. Olha que simples. Olha que maravilhoso, meninas. Recebe isso para a vida de vocês, para vocês começarem a administrar a ansiedade. Não tem por que vocês deixarem essa questão da ansiedade virar um gigante e te devorar, e te engolir. Se você começar a colocar essas técnicas tão simples que eu estou passando para você, e são comprovadas. Olha, um outro gatilho, lembra? Ganhos e perdas sobre a ansiedade. Um gatilho, um outro gatilho que aciona a ansiedade, para você ver se está acontecendo isso com você. É desenvolvimento pessoal, você está investindo em você mesma. Um outro gatilho que aciona a ansiedade é aquele sentimento de falta de suporte. Como assim, Lídia? Insegurança. Quando você se sente insegura consigo mesma, isso acaba gerando ansiedade. E se não fizer alguma coisa a esse respeito, essa ansiedade, ela vai crescendo, crescendo, se avolumando. Junto com ela o medo, lembra? Ele interage, mesmo que você não queira, ele interage diretamente com a ansiedade. Então, um outro gatilho é esse sentimento de falta de suporte, de não se sentir segura. Mas a segurança começa dentro de você. Como eu me sinto segura? Investindo em você mesmo, investindo na sua autoestima, investindo no seu valor próprio, investindo na sua autoconfiança. Os nossos encontros, a gente trabalha muito isso. Depois corre lá no canal do YouTube, Instituto Lídia Barros, que tem lives a esse respeito. Investindo em você, gerando autoconfiança. Olhar para dentro de você e começar a produzir autocura. Olhar para dentro de você e enxergar o seu valor. Lembra do espelho? Ir diante do espelho e dizer para você palavras maravilhosas. Dizer para você no dia a dia palavras abençoadoras maravilhosas que gerem, que liberem no seu corpo vitaminas, essências, substâncias que estão no seu corpo que vão te ajudar a levantar a sua autoestima. Para você começar a produzir em você mesma autocura. Lembrar de que esses gatilhos no decorrer do seu dia vai acontecer. E exatamente quando eles acontecerem, você precisa saber o que fazer. Por isso você está aqui aprendendo. A meditação é importante. A respiração, se acalmar, porque quando a pessoa fica ansiosa, agitada, ela fica ofegante, agitada. Se acalma, desacelera, recentraliza, se aquieta, para que essa sensação de falta de suporte, de insegurança, venha a ser diluída, dissolvida, e você venha trazer à tona aquele sentimento, aquela sensação, aquela força, aquela fé, que você não está sozinha, que você é capaz, ainda que seja para realizar algo pequeno, e tá ótimo, porque de pequeno em pequeno você vai se sentindo fortalecida para começar a realizar coisas maiores. Então, você vai gerando um ambiente de confiança dentro de você. Se parabenize, aquiete a sua alma e siga adiante. Sempre essas 3 ações. Se parabenize, aquiete a sua alma e siga adiante e avance. Fez algo a seu favor a nível de se ajudar? Se parabenize, aquiete a sua alma, até os ombros desce. E siga adiante, vai para o próximo passo, mas totalmente focada no momento, não no futuro.
no momento. Você por inteiro ali, para aquele momento. Um outro gatilho que acontece muito, que aciona a ansiedade, é a expectativa. Normalmente a gente ouve falar sobre a expectativa sobre um outro olhar, um outro ângulo. Mas quando se diz respeito à ansiedade, um dos gatilhos que acionam a ansiedade é o excesso de expectativa. Esse excesso de expectativa, olha só, vai alterar as suas emoções. É tanta expectativa que você deposita sobre aquilo, sobre aquela coisa, sobre aquele algo, sobre aquela situação, sobre aquela pessoa. É tanta expectativa sobre aquilo que não aconteceu ainda, não está na sua mão, não está no seu controle. Você depositou tanta expectativa que gerou aquela angústia, aquela ansiedade. Que a ansiedade vem de angus, né? Do latim, aquela angústia, aquela ansiedade. Mexeu com as suas emoções. E as emoções, lembre-se, elas fazem parte de nós. Porém, as emoções elas também podem ser traiçoeiras. Elas podem nos roubar o momento. Olha a ansiedade tomando proveito das nossas emoções, potencializando as emoções traiçoeiras e te roubando do momento. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Quando você deposita toda a ansiedade naquilo, naquela coisa, naquele algo, naquela pessoa, naquela situação, quando dá errado, como é que você fica? Quando você está crente que você vai levar um sim, e aí você leva um não bem redondo, como que você fica? Como que você ficou? Como que você agiu? Porque no mesmo nível da ansiedade que te joga lá em cima por conta do excesso de expectativa, quando a expectativa não é correspondida, na mesma força, vap, a ansiedade te derruba a pessoa lá no subsolo das emoções. É ou não é? E aí, se a pessoa já tem uma predisposição, já tem algum indício, que é o outro extremo da ansiedade. Se a pessoa já tem algum indício, uma predisposição à depressão, a algum estado depressivo, a baixa estima vai achatando, o valor próprio vai achatando, a autoimagem vai achatando, e aí você olha para você e fala assim, eu não quero saber, isso nunca foi para mim. Melhor desistir. Não vou mais fazer, não vou mais tentar não. Não, tudo que eu tento dá errado. Eu luto e não dá em nada. Estou fazendo papel de palhaça. Quem sabe você disse isso? Quem sabe você não disse, mas pensou? Porque depositou toda a ansiedade, toda a expectativa, perdão. E esse excesso de expectativa, pense a esse respeito, traga para a sua vida. E esse excesso de expectativa desenvolveu a ansiedade, porque alterou suas emoções. E se altera as emoções, olha só meninas, preste atenção nisso. Se altera as emoções, gera medo. Por quê? Porque a coisa começou a ficar fora do seu controle. Ó a ansiedade. Ficou fora do controle, alterou as emoções, lá vem as emoções traiçoeiras, e uma delas é o medo. E lá vem o medo, que como nós aprendemos que deveria ser usado como uma coisa boa, um sinal de alerta, ele toma proporções exacerbadas. E lá vem o medo, com força, dizendo para você, dentro dessa expectativa, você não vai conseguir, melhor desistir, isso não é para você. O medo agindo, que é uma emoção, e gera aquele sentimento, aqueles pensamentos. E se nós pensamos, logo agimos. Isso não é para você, melhor desistir. Melhor desistir, você não é capaz. Lembra que já deu errado lá? Olha as emoções, o medo interagindo com as suas lembranças. Não é assim? Então, a expectativa, o excesso de expectativa vai te desestabilizar
E ao te desestabilizar, vai fortalecer a ansiedade. Então, em síntese, o excesso de expectativa também é um gatilho para gerar ansiedade. Então, fique esperta. Mas, Lídia, como? E a expectativa? O que eu faço então? Eu não tenho que ter expectativa? Você precisa, ao invés de ter expectativa nesse contexto, no que diz respeito, estamos falando da ansiedade. Você precisa ter, ao invés de expectativa, esperança. Mas essa esperança não é esperar sem fazer nada. É um esperar agindo com equilíbrio, que vai gerar tranquilidade. É esperar com planejamento, porque quando eu me planejo, a execução fica muito mais fácil e a probabilidade de dar errado é menor. E mesmo que dê errado, porque você se planejou, ao se planejar, faz parte do planejamento o erro. Então, se der errado, eu já estava meio que preparada para isso. Então, se deu errado, eu não vou me afundar no outro contraponto, no contraponto da ansiedade, que é a depressão. Não, deu errado? Tudo bem. O que eu posso aprender com isso? O que esse erro vai me ensinar? Olha que diferença de perspectiva. Que diferença de visão. Que forma assertiva de trabalhar o erro e o fracasso. Porque quando a ansiedade está tomando conta, está exacerbada, quando dá errado, ali a pessoa se afunda. Por quê? Porque não sabe trabalhar o erro, não se preparou para trabalhar o fracasso. Porque a ansiedade te rouba do agora. E se te rouba do agora, te rouba de trabalhar o fracasso e o erro. Porque a ansiedade não permite que você erre. Porque você faz, tem que dar certo, vai dar certo, tem que dar certo, vai dar certo. Sim, vai dar certo. Vai dar certo. Mas se acontecer de não dar certo, eu vou aprender com o que deu errado. E não vou desistir. Porque não é expectativa que está à minha frente. É a esperança. Meu Deus, isso é tão gostoso até de falar. É a esperança que está comigo. E porque eu espero, eu espero com tranquilidade, mas eu espero fazendo acontecer, então faz parte desse esperar, o planejar, e faz parte do planejar eu entender que os erros e o fracasso pode acontecer, mas eles não vão me afundar. Pelo contrário, eu vou aprender com eles, eu vou sair melhor. Olha você alimentando a sua autoestima. O oposto da expectativa que vai gerar ansiedade. Olha você mantendo a ansiedade na rédea curta. Gestão das emoções. Tem mais? Tem. Eu fiz algumas anotações aqui, eu quero passar para você. Olha, eu achei interessante. Uma filósofa fez esse comentário, fala não é minha, é dela, filósofa Lúcia, eu quero deixar para você. Ela diz assim: a soma dos momentos ideais te leva a um ideal. A soma dos momentos ideais, por isso é importante você aprender a trabalhar o erro e o fracasso. A soma dos momentos ideais te leva a um ideal. Entretanto, a soma dos momentos vazios te leva a lugar nenhum. Lídia, o que é isso dentro daquilo que você está conversando, trabalhando com a gente hoje? A ansiedade, meninas e queridos que vão me assistir, a ansiedade é uma soma de momentos vazios. Por isso que a ansiedade não te leva a lugar nenhum. A importância de trabalhar a ansiedade é exatamente para manter ela, visto que todos nós, normais, temos ansiedade, mas controlada, administrada. Quando eu administro ela,
Eu vou também aprender a dosar e administrar o medo, que é uma emoção que, lembra? Posicionamento do medo. Precisa estar atrás de nós como uma força que te impulsiona, não como um impedimento para avançar. Quando eu administro isso, eu vou aprender que os momentos ideais que eu vou ter ao longo da minha trajetória, ao longo das minhas conquistas, ao longo das minhas realizações, todos esses momentos que eu vou ter são momentos ideais, ainda que seja de perca ou fracasso. E esses momentos é que vão, a soma deles, pega a visão, o entendimento. A soma deles é que vai me levar para um ideal muito maior, para uma conquista muito maior. Isso é aprendizado, conhecimento que gera sabedoria. Faz diferença ou não faz? Para pensar. A ansiedade, ela vem desses momentos vazios. Lembra? Hoje nós estamos falando sobre ansiedade, ganhos e percas. A ansiedade, ela vem desses momentos vazios, momentos mecânicos. Para pensar, para se observar. Quando a gente fica ansiosa, a gente entra no automático, no mecânico, a gente entra naqueles momentos mecânicos. A gente nem ouve, acaba perdendo tanta coisa importante. Ou melhor, acaba perdendo o que realmente é importante. Esses momentos mecânicos vazios, eles trabalham... Perdão, meninas, deu um problema aqui na internet e tá tudo ok? Tá, vamos continuar. Ok? Esses momentos vazios, mecânicos, eles nos roubam daquilo que realmente é bom, daquilo que realmente é precioso. E aí, entenda, vai criando vazios, espaços vazios dentro de você. Olha quanta coisa a ansiedade te rouba. Normalmente uma pessoa que tem problema de ansiedade, em algum momento ela também vai acabar sofrendo também de depressão. Por quê? Porque vai gerando espaços vazios dentro da pessoa, porque a pessoa nunca está ali no momento presente por inteiro. E aí começa as percas nos relacionamentos, começa a perder quem ama, as pessoas começam a se afastar. A produtividade lá no trabalho, a sua entrega lá no trabalho, a sua entrega no dia a dia, a sua produtividade, no geral, acaba caindo. No sentido de que, se num primeiro momento, à luz da sociedade, é bom a pessoa ser sempre proativa, dinâmica, o mil e uma utilidades, em algum momento isso vai gerar ansiedade, e essa ansiedade vai te forçar a parar, vai te adoecer. E aí tudo aquilo que você lutou, entregou sua saúde, entregou seu tempo para construir, você vai ver se diluir. Quem sabe você vai ver ser entregue na mão de outra ou de outro, porque a oportunidade é passada. Quando a gente não aprende a desfrutar dela e principalmente quando a gente não aprende a preservá-la, a cuidar dessa oportunidade para que ela venha se consolidar e se transformar, além, muito mais do que uma oportunidade, em algo real, em algo concreto na vida da gente. A ansiedade te rouba disso. Como, Lídia, então um outro contraponto para a gente combater, para a gente aprender a combater essa ansiedade, administrar isso. Aprender a dar valor naquilo que você está fazendo. Dar valor é uma arma poderosa contra a ansiedade. Porque toda pessoa ansiosa não consegue, queridas, dar valor àquilo que está fazendo. Porque tudo é importante ao mesmo tempo. E não tem como tudo ser importante ao mesmo tempo. Então, uma outra ferramenta para você começar a administrar, controlar essa ansiedade. Aprenda a dar valor àquilo que você está fazendo. Faça aquilo e dê valor àquilo
no momento que você está fazendo. Tem uma história eu quero deixar aqui para que você entenda sobre essa questão da ansiedade. São duas histórias que eu quero deixar aqui para você. Uma é uma história e uma faz parte de um poema. Uma história inclusive até bíblica, um jovem chamado Davi. Fica aqui comigo, aqui é uma live de desenvolvimento pessoal, não vai para falar sobre religião, mas só para reforçar o que estou falando aqui sobre dar valor ao que está se fazendo. Segundo a história bíblica, um adolescente chamado Davi, rejeitado pela família, ignorado pelos irmãos, pelo pai, vivia no campo cuidando de ovelhas, e os irmãos, guerreiros, soldados valorosos, musculosos, guerreiros, desde a tenridade, preparados para a batalha. Davi, franzino, magrinho, vivia no campo com animais. Era músico e poeta. Um belo dia, a nação que Davi pertencia foi afrontada, e não houve um guerreiro que fosse audacioso o suficiente, valente, corajoso o suficiente para enfrentar esse inimigo que veio contra a nação. E a história vai contar que esse jovem Davi é chamado pelo pai para levar um lanche para os irmãos em campo de batalha. Olha que interessante, você já vai entender. E chegando lá, Davi vê o inimigo afrontando a nação, afrontando os irmãos, afrontando os soldados. E Davi fica indignado com aquilo, e Davi levanta a voz para falar: que esse cara tá pensando o que para falar isso? E os irmãos de Davi, guerreiros valentes, falam assim: Davi, cala a boca, fica quieto. Você não veio aqui trazer o lanche? Quem que você tá pensando que é para falar assim? A gente tá aqui, a gente tá com medo. Parafraseando a história. Agora Davi decide se apresentar para o rei da nação de Davi. E Davi vai apresentar o currículo dele. O rei olha para Davi, aquele adolescente franzininho, magrinho, mas olha só que interessante. O rei tenta colocar em Davi as armaduras do rei. Davi até tenta, mas fala para o rei: olha, rei, isso não serve para mim. Preste atenção que você já vai entender sobre essa questão de dar valor ao que está se fazendo. E agora Davi vai apresentar a história dele para o rei. Davi vai falar: olha, rei, eu estava no campo cuidando das ovelhas, e eu matei um urso que veio tentar devorar as ovelhas com as minhas mãos. E veio o leão e eu matei. Quem esse inimigo acha que é para afrontar? Davi, o que Davi fez? Os irmãos de Davi travaram, só para você entender, porque o medo tomou conta, e por detrás do medo a ansiedade. Agora você entende. Você vê que ser humano é ser humano em qualquer época da história. Porque quem sabe você tá assim, você tá se sentindo pequena, diminuída, e você não pode se sentir assim. Hoje isso precisa começar a mudar. Para você entender que todos nós temos medo, todos nós temos uma dose de ansiedade. O problema é quando isso engole, devora, toma conta, porque daí trava. Foi por isso que os soldados travaram, porque o medo tomou conta, a ansiedade tomou conta, e eles travaram. Mas esse jovem não. O que esse jovem fez? Ele deu valor à história dele, ele deu valor àquilo que ele fez. Podia não ser muito, mas foi aquilo que desenvolveu nele coragem, força. É isso que eu quero deixar para você. Dê valor à sua história, querida. Porque foi através da sua história de vida, nossa, que você chegou aqui. Dê valor à sua história. Se recentralize, aquieta a sua alma. Olha para dentro de você, busque em você a força que está aí. Você também venceu leões na vida, você também venceu ursos na vida. E isso não tem valor?
agora vai parar? Por que agora vai deixar essa agitação, essa angústia tomar conta para gerar a ansiedade, para o medo vir e dominar? Não, isso precisa começar a mudar e começa a mudar agora. Uma outra história que eu quero deixar aqui, na verdade não é uma história, é um poema, uma parte de um poema que eu quero deixar aqui, que de Constantino, vai falar sobre a viagem a Ítica. E é um poema maravilhoso. Mas eu quero resumir aqui e sintetizar rapidamente, só para você entender. Nesse poema de Constantino, ele vai falar a respeito dessa viagem, das maravilhas, das grandezas dessa viagem. Rumo a Ítica, que era o destino de chegada. Entretanto, quando ele chega em Ítica, não era nada daquilo que ele imaginou, nada daquilo que ele sonhou, nada daquilo que ele projetou na mente ansiosa, nada daquilo que ele imaginou. Mas então, por que ele escreve o poema? E por que eu vou dizer isso a você? Porque muito mais do que chegar no objetivo, no destino esperado em Ítica, nesse caso do poema de Constantino, ele aprendeu a desfrutar da jornada. Ele aprendeu a desfrutar do caminho. Ele aprendeu a desfrutar de tudo que ele estava vendo na jornada para Ítica. Você, minha amiga, você, meu querido, que vai assistir essa live depois, está me assistindo, e obrigada por estar comigo. Desfrute da jornada. É uma das ferramentas poderosíssimas para você combater e administrar a ansiedade. Qual é a jornada que você está enfrentando hoje? É lá no seu trabalho? Né? Essa história que você está construindo lá no seu trabalho? Desfrute dessa jornada. O que você está aprendendo lá? Não é possível que você não está aprendendo nada. O que esse trabalho está te ensinando? O que essa fase da sua vida, minha amiga, está te ensinando? O que essa fase que você está vivendo, moça querida, o que essa fase da vida está te ensinando? Não é possível que você não esteja aprendendo nada. Desfrute da jornada. Lídia, mas tudo deu errado. Para de falar assim, você está gerando ansiedade. Tá, deu errado? Então para, respira, se acalma, reavalia o que aconteceu para dar errado. O que você fez ou deixou de fazer que deu errado? Estava ao seu controle? Você fez ou deixou de fazer? Reavalie. Reavaliou? Se acalma, se parabenize, se perdoe. E qual o próximo passo? Siga em frente. Simples assim, simples assim. Porque a ansiedade te rouba dessa clareza de raciocínio e clareza de colocar essas coisas em prática. Lembra? Desfrute do percurso. O que esse trabalho está te ensinando? O que esse relacionamento que terminou te ensinou? Tem que te ensinar alguma coisa. Até mesmo para você estar melhor para um próximo relacionamento. Seja esse relacionamento qual for, com quem for, precisa te ensinar. Ao invés de se lamentar, lamuriar, de só ver erros, calma, para, racionalmente, coloca as emoções de lado para você não julgar e para você não viver de culpa. Coloca as emoções de lado e fala assim, mas espera aí, o que eu ganhei e o que eu perdi nisso? Porque tudo na vida é para te ensinar, é para nos ensinar algo. Porque se você passou por isso, é porque você tinha, receba isso, você tinha uma mensagem para deixar. Independente se aquelas pessoas que conviveu com você ou aquela pessoa não aproveitou a sua companhia. Sinto muito, problema da pessoa, mas você tinha uma mensagem para deixar. E qual é a mensagem que você vai deixar
na sua próxima jornada? Qual é a mensagem que você vai deixar para a sua vida? Qual é a mensagem que você vai deixar no seu próximo relacionamento, minha amiga, meu amigo? Qual é a mensagem que você vai deixar quando esse ano terminar? Quando esse dia terminar? Qual é a mensagem que você vai deixar? Se você me permite, pelo menos uma hoje você precisa deixar para você. Qual, Lídia? Muito obrigada. Gratidão. Seja grata. Você está aprendendo. Deixa eu correr aqui para fechar com você. Eu quero deixar rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ações para você administrar a ansiedade. Bom, desfrute da jornada. Uma outra ação. Lembre-se que nessa jornada, seja ela qual for, você já entendeu, nessa jornada, você precisa, vamos dizer assim, que a sua vida é como um barco, é como um navio. Então entenda que nessa jornada, como se fosse um trem, em algum momento você vai ter que parar em algumas estações. A pausa faz parte, ajuda a administrar e manter a ansiedade em rédeas curtas. Pare um pouco, para você e por você, ok? Pare. A vida vai continuar se você parar, querida. Pare. Não, mas eu tenho que limpar a casa, eu tenho que limpar o fogão com cotonete, eu tenho que tirar o pó das telhas. Pare. Uma coisa eu te dou certeza. Quando você retomar, o serviço vai estar lá te esperando. Então pare um pouco por você. Uma outra coisa. Em algum momento dessa jornada, jogue a âncora. Pare, mas pare de verdade, no sentido de dê um tempo para você. Pare de verdade. Se desliga. Se desliga um pouco, pare. Uma outra coisa que eu quero te ensinar rapidamente, para a gente já fechar, 3 minutos aqui eu fecho, para você uma outra ferramenta, uma outra ação para você administrar a ansiedade. Aprenda a saborear a vida. A vida é como aquela comida bem quente que você põe na boca, não pode engolir porque senão te queima. Saboreie, saboreie. Tenha prazer em estar com seus amigos, tenha prazer em estar com você mesma. Você não é sua inimiga, você é sua melhor amiga. Uma outra hora a gente fala sobre amizade. Uma outra ação que você precisa ter. Cultive, tenha esperança, cultive a esperança. É o contraponto da expectativa. Cultive a esperança. Outro ponto, eu já falei lá atrás, mas eu vou frisar aqui. Aceite as percas e os fracassos. Faz parte de uma pessoa madura. Uma pessoa infantil não sabe trabalhar com percas e fracassos. A perca e o fracasso para ela é o fim do mundo, é o apocalipse, tudo está destruído. Ó, puxa, mas você é madura, você está aprendendo. Caiu? Levanta mais rápido. Lídia, mas eu já caí tantas vezes. Ótimo! Você já está mais sagaz, está mais esperta. Caiu agora, semana passada, seja em qual área da sua vida for, não vai ficar desenvolvendo ansiedade, autocomiseração, não vai descer a ladeira emocional, não. Levanta mais rápido, querida, mas levanta em amor. Se perdoe, se recentralize, agradeça pelos erros e pelos acertos, bola pra frente, avança, próximo passo. O mundo, entende, e eu já fecho aqui, o mundo que nós vivemos, ele é dual. Como assim, Lídia? Rapidinho. Querida, se tem tanta coisa ruim, e tem tanta coisa dura, tanta coisa difícil, tem, é verdade, mas também tem tanta coisa boa, mas também tem tanta coisa que vale a pena. E olha você aqui, isso não vale a pena? Olha você aí, isso não vale a pena? Dá um sorriso. Dá um sorriso. Olha você aí comigo. Lembre-se, busque ver as coisas boas. Se foque nas coisas boas. As ruins existem, elas estão aí. A gente vai ter que encarar, sim, é verdade. Mas traz seu foco para as coisas boas. E sempre, se você me permite, e eu encerro aqui, sempre se faça a boa e velha pergunta:
e sábia pergunta: o que a vida está querendo me ensinar através desse acontecimento? O que eu posso aprender com esse acontecimento? É bem diferente, queridas e queridos, quando você vem para a vida, quando você encara a vida com esse olhar. Que olhar, Lídia? Com o olhar de aluno. E como diz um ditado chinês muito antigo, quando o aluno aprende a ser aluno e ama ser aluno e absorve todo o conhecimento como aluno, é porque o aluno já deixou de ser aluno. O aluno já virou mestre. Bom, né? Meninas e rapazes, pessoal que vai me assistir, muito obrigada. Um beijo no seu coração. Estava com saudade de vocês. Segunda-feira que vem, às 8 da noite, a gente vai estar aqui. Eu vou estar aqui com vocês. Não me deixe sozinha, tá bom? Para falar sobre posicionamentos limitantes. O que é que te limita? Vamos falar sobre isso? Vamos ver se tem isso com você e vamos aprender como resolver, como superar, como transpor isso? Crenças limitantes, comportamentos limitantes, a gente vai começar a quebrar isso na segunda-feira que vem às 8 da noite. Um beijo, obrigado pela companhia, até nosso próximo encontro. Fui! Opa, tem que desligar aqui.